Atenção, o Ender Oliveira. Marcão, sabemos que o Guilherme é limitado tecnicamente e se provou ser jogador de Série B, com todo respeito. A pergunta é, por que insistir nele, mesmo sabendo que não é jogador para a Série A? Abraço. Ô Ender, eu respeito demais a sua opinião. Eu não gosto desse rótulo que colocaram no Guilherme, que ele é jogador de Série B, tá? Eu particularmente não concordo com isso. Até acho que o Thiago discorda de mim. Quero passar pro Thiago Jordão e ouvir a opinião dele. Eu não gosto e não me agrada esse rótulo que colocaram no Guilherme, tá? Pra mim não tem essa de jogador de Série A e Série B. Tem jogador que... O Soteldo é jogador do quê? O Soteldo é jogador de Série A ou jogador de Série B? O que é jogador de Série A? É o jogador que vive no departamento médico, cisca e não tem força pra chutar pro gol? Esse é jogador de Série A? O que é jogador de Série B? Jogador de Série B é aquele cara que não pipoca, que é o artilheiro do time? Esse é o jogador de Série B? Eu não sei qual que é o rótulo que... Por que rotular o Guilherme de jogador de Série B? Não concordo com isso. Eu acho que o Guilherme, eu volto a dizer, disse isso antes do jogo e repito agora, depois que o Guilherme fez o gol. Pra mim, o Guilherme sempre foi um jogador nota 5. Sempre foi um jogador nota 5. No Santos, ele se tornou 6. Pela inferioridade que tínhamos, tecnicamente falando, dos times da Série B, e viveu um grande momento, o Guilherme. O que fez com que a expectativa do torcedor perante ao Guilherme fosse uma expectativa maior do que aquela que ele pode entregar. O Guilherme não vai fazer tantos gols como fez. Ele nunca foi goleador na carreira dele. Em lugar nenhum que ele passou. No Fortaleza ele era banco do Vojvoda. Ele era um jogador que era utilizado ali de forma pontual em alguns momentos. No Grêmio também. No mundo árabe talvez viveu o seu melhor momento. E depois agora no Santos. Então a expectativa que se criou em torno do Guilherme, pra mim ele não consegue alcançar. Pra mim ele não consegue alcançar. Só que mesmo não conseguindo alcançar, ele ainda entrega mais do que muitos jogadores que são protegidos pela torcida do Santos. Como é o caso do Soteldo. Ele entrega mais do que o Álvaro Barreal. Ele entrega mais do que o Veron. Ele entrega mais do que o Tiquinho Soares. Então, a gente tá pegando no pé e tentando canalizar todas as críticas em um jogador que, bem ou mal, ele entrega. Ele talvez não atinja a expectativa. Ele não atinge a expectativa que muitos esperam dele. E aí a gente pega pra Cristo um jogador e fala, não, tudo que dá errado é dele a culpa. Fizemos isso com vários jogadores no Santos e o Guilherme é mais um deles. É muito fácil você canalizar as críticas a um jogador e aí ele vira meme. Se o Guilherme ontem, eu digo pra vocês uma coisa, se o Santos ontem empata ou perde, o Guilherme hoje estava sendo arrebentado na mídia, cara. Arrebentado na mídia. Só que ninguém fala, por exemplo, que o Roleiser se escondeu no primeiro tempo, que o Álvaro Barreal ofensivamente acrescentou 0, que o David Washington dormiu o jogo todo. Não. Eu prefiro canalizar todas as críticas no Guilherme e arrebentar com o cara. Eu não sou adepto a esse tipo de estratégia, me desculpem. Eu não concordo com isso. Por mais que entenda que sim, o Guilherme é um jogador razoável, ponto. Mediano, ponto. Agora, achar que tudo é culpa do Guilherme, me perdoem, eu não consigo ver futebol desta forma, tá certo? Não consigo. Eu quero te ouvir, Jordão, sei que você pensa um pouco diferente sobre o Guilherme. Olha, Marcão, por mais que eu também não goste de rotular um jogador como jogador de Série A ou jogador de Série B, eu sempre vi o Guilherme como um jogador nota 4, nota 5, Marcão. Eu nunca coloquei uma expectativa tão alta no Guilherme porque ele nunca foi destaque em nenhum lugar. O que aconteceu foi que o Santos Futebol Clube sempre, somente no ano passado e no começo dessa temporada, o Santos só tinha uma figura para fazer gols, que era o Guilherme, Marcão. E aí eu acho que isso, aliado também à imagem dele estar muito próxima à do Neymar, porque quando o Neymar retorna, é o Santos fazendo um post do Neymar contando história pro Guilherme, do Guilherme contando história pro Neymar, é o amado ali, é o amado pra cá, é foto na rede social, e muito se aumentou a expectativa do Guilherme, Marcão. Eu, particularmente, não gosto do futebol do Guilherme, não acho ele um bom jogador. Pra mim, ele é aquele jogador muito do comum. Só que, na minha opinião, eu acho que os técnicos insistem no Guilherme, Marcão, porque é difícil você debater os números. O Guilherme, bem ou mal, ele tem 11 gols na temporada. Ah, porque o Guilherme, ele não... rotulam ele como jogador que não decide jogos.
Mas o David não decide, o Tiquinho não decide, o Roleiser nunca decidiu nada pro Santos, Barreal nunca decidiu nada pro Santos. Quem que decide jogos pro Santos, Marcão? Se você juntar os gols de todos os jogadores de ataque do Santos, não dá o do Guilherme. E olha que eu não sou fã do Guilherme. Não gosto do futebol do Guilherme, acho ele bem mais ou menos. Só que é aquilo, ele faz o gol. O Guilherme, ele erra porque ele puxa o protagonismo. Ele tenta buscar o jogo, ele sempre aparece para receber a bola, por mais que, repito, eu acho que ele tem muitas deficiências técnicas, seria um jogador interessante para você ter, quem sabe, no segundo tempo ou num plano tático onde você vai jogar mais recuado e você precisa de um jogador para ser o secretário de lateral, coisa que o Guilherme faz muito bem. Então, eu acho que a insistência no Guilherme Marcão é muito por causa dos gols. Bem ou mal, ele faz gol. O Soteldo, bem ou mal, não faz gol. O Veron, bem ou mal, não fez um gol. Então é isso, Marcão. Eu acho que a insistência é muito pelo tático que ele entrega para o time. Ele é um jogador que vai fazer a função defensiva, vai ajudar o time lá atrás. E quando chega lá na frente, Marcão, repito, bem ou mal, a estrela dele brilha e ele acaba fazendo gols. Repito, se você juntar os gols de todos os atacantes do time do Santos, não dão, claro, se você tirar o Neymar, não dão os gols só do Guilherme, Marcão. Então, eu lamento muito esse rótulo que colocam no Guilherme, por mais que eu não goste disso e entenda que, no meu ponto de vista, o Guilherme não é um grande jogador. Mas a insistência dele, na minha visão, passa muito por isso. Ele entrega números e, além disso, é um jogador tático. Tá aí o Thiago Jordão. Elias, quer comentar sobre o Guilherme, Elias? É claro que o torcedor, e até eu vejo um torcedor falando, eu não entendo por que a pegação de pé do Guilherme é isso, né? Eu tava dando uma olhada ontem nos twitters durante o jogo, cara. É impressionante. Acho que foi o De Olho no Peixe que publicou agora uma entrevista com o Guilherme após o jogo. Aí eu cliquei pra ver os comentários, cara. Pô, é impressionante. Some daqui, vaza. Cara, é uma raiva, Elias Cabrini. Eu não sei de onde vem essa raiva, cara. Eu confesso pra você, Elias Cabrini Russo, que até me magoa com isso, porque a impressão que dá é que eu fico defendendo. Não é isso, não. Eu não tô aqui pra defender o Guilherme, tá, gente? Nem conheço o Guilherme, viu? Só que eu não sei o que foi que aconteceu. Tudo bem, o Guilherme é mediano, mas o cara é vice-campeão paulista pelo Santos, sendo importantíssimo na campanha de vice-paulista. O Santos foi campeão da Série B com o Guilherme sendo protagonista. Pô, cara, e se criou, Elias Cabrini Russo, uma raiva gigante do Guilherme. Você lê os comentários de uma entrevista do Guilherme, cara, é absurdo. É absurdo. Então eu queria te ouvir aí sobre o Guilherme. O que acontece, Elias, que mesmo sendo um jogador importante, muitas vezes decisivo, a torcida não quer o Guilherme nem pintado de branco e preto na Vila Belmiro? Marcão, é difícil explicar, né? Eu comparo a situação do Guilherme quando o Gonzalo Escobar. Quando o Gonzalo Escobar foi trocado pelo Felipe Jonathan, eu falei, é 6 por meia dúzia, não vai resolver nada. Eu sei que ele é um jogador tecnicamente limitado também, mas é um cara que caiu na graça da torcida, porque é um cara que se entrega pra caramba, que se doa dentro de campo, que dá carrinho, que briga, que olha feio pro adversário, e a gente precisa de jogador assim. E o Guilherme, cara, é um cara que ele talvez por ele ser um cara assim, mais risonho, mais brincalhão, aparece muito na vida, assim, na história de Amado aí, toda hora aparecendo, brincando, principalmente na Santos TV muitas vezes. E, pô, foi o cara que salvou o Santos no campeonato, o cara da seleção do campeonato, e um cara que vinha entregando. De repente o cara parou de fazer gols, aí todo mundo começou a pegar no pé, mas é o cara que continua decidindo, cara. A gente tem Tiquinho, Soares, a gente tem David Washington, a gente tem outros jogadores, Barreal que tá indo por aí, o Soteldo que não é jogador de Série B porque fugiu da Série B no ano passado. Então, cara, eu entendo que ele é limitado, mas é um cara que você vê ele se entregando os 90 minutos, é um cara que ontem mesmo eu critiquei, falei, pô, bateu de canela ontem na primeira bola que ele teve, mas na segunda ele foi lá e fez. Então tem que ter um pouco de paciência, cara. É o cara que vai pra cima do adversário, que tem coragem. A gente vê muitos jogadores nesse time do Santos se omitindo, se escondendo no meio do jogo, e ele mesmo criticado do jeito que ele tá sendo, é o cara que não se entrega, vai pra dentro, vai pra cima e tenta alguma coisa. Então a gente, nesse momento, o que a gente tem de melhor no ataque é o Guilherme, queiram ou não, é limitado sim, mas é o cara que pode fazer o Santos sair dessa situação de marcar tão poucos gols.